beleza? Aqui é o Alex da Evidência Financeira 72. Quando é um fundo bom, o gráfico fica até bonito aqui, né? A gente dá uma olhada aqui, né? Hoje vamos conversar sobre o fundo imobiliário HGRU. Estamos no gráfico semanal, que nem já comentei aqui, né? A média móvel rápida é 9, depois 21, 50. Depois a última aqui é de 200 períodos. Tem muitos ativos aí que a média de 200 funciona bem, né? Mas esses fundos imobiliários que era antigo da Credit Suisse, agora é Pátria, né? Eles se performam muito bem, né? Mesmo em épocas assim bem turbulentos, época bem turbulenta assim, ele não chega nem a encostar na média de 200, né? Então, nisso que a gente dá para reconhecer que o fundo é realmente bem gerido, né? Sem muitas surpresas. É um fundo para você dormir tranquilo, que se fala, né? É um fundo para você comprar e largar aí, né? E dormir tranquilo. Pode ver que nessa média de 200 ele nem toca. E a gente tem agora a referência aqui desse gráfico da média de 50. Ó, aqui nessa época ele tocou, é época de comprar. Quando toca aqui, quando tá toca ou vai para baixo é época de comprar. Tocou aqui na hora era hora de comprar, né? Aí ficou abaixo aqui da média de 200, aqui nessa época aqui, ó, quase tocou aqui, ó. Foi a época de comprar novamente, né? Então, esses fundos conceituados, grandes, com boa liquidez, né, são fundos que eles seguem uma tendência de alta e não dá nem um respiro, né? Isso que é interessante desses fundos imobiliários consolidados e bem seguros, né? Seguros assim porque ela não tem tanta volatilidade que nem algumas outras pimentinhas aí de fundos imobiliários que sobe 10, cai 30, 40, né? Então, como se diz, é um fundo para você comprar e dormir tranquilo. No site do MyProfit, onde eu faço minha declaração de imposto de renda, eu tenho na minha carteira, né, da aposentadoria o HGRU, um fundo imobiliário de renda urbana. Meu preço médio é de R$ 117,27. O preço atual está de R$ 126,88. O resultado atual desse fundo, eu estou com um lucro aqui de 3.753, com um resultado de 8,19%. A gente vai observar aqui, ó, os meus dividendos, os meus proventos. Aqui, ó, o rendimento on cost é do meu preço médio, do valor que eu comprei, né, da compra. Tá rendendo 0,81, 0,81. Aí cada fim de semestre eles entregam uma porrada, 1,32. Aí aqui antes disso era 0,77. Então é um fundo que eu acho bem interessante, que eu não falei. É um fundo para você comprar e dormir tranquilo. História gerencial de outubro de 2025, HGRU. É o relatório mais novo, né? Fresquinho. Aqui o código é HGRU, prazo indeterminado, público em geral. Tem uma taxa de ADM de 0,7% sobre o valor de mercado de negociação. Tem uma taxa de performance de 20% do que exceder 5,5% ao ano da cota de integração atualizada pelo IPCA. Então, o que passar disso aí tem que pagar a taxa de performance. Galera, eu gosto muito de renda urbana, né? E esse HGRU é um que eu gosto demais desse fundo, né? E logo nos meus primeiros investimentos que eu fiz em fundo imobiliário, esse aqui foi um dos primeiros. Então aí aqui, ó, a gente pode ver aqui, ó, que tem um valor patrimonial líquido de 3 bilhões, cota patrimonial de R$ 128,36. Ele está quase aqui no seu valor patrimonial. Depois a gente dá uma olhada lá direitinho na cotação atual, se já está no preço, já se a cotação já está no seu preço, no valor patrimonial, se já passou, né? Não sei como vai ter que dar uma olhada lá, né? Porque esse relatório ele é um pouco defasado, né? Dessa venda do ativo Pernambucanas Machado, que foi no valor de 6.700.000.
valor 19% superior ao investimento total, e gerou um lucro de regime caixa de 1.100.000, que representa 5 centavos por cota. Esse mês aqui teve um resultado impressionante, receita total de R$ 1,76 por cota, um resultado distribuível de R$ 1,49 por cota. E ele fez uma reserva até que bem interessante, né? Porque ele distribuiu apenas 95 centavos por cota. O nacional aí de aluguel, né? Do grupo aqui, ó, DMA, eles fizeram uma revisional e resultou na negociação de um aumento de 28,8% do aluguel desses ativos. Então, teve um aumento bem expressivo, né? Que representa aqui, ó, 55.223 metros quadrados de ABL do portfólio. Aqui do Passeio Dutra já está quase finalizado, 99% já 99,4% já concluídas, e vai terminar aqui em meados de novembro. E tem uma alavancagem financeira pequena aqui, ó, bem tranquila, de 5,8%. 101 imóveis, 24 locatários, 601 mil metros de ABL, tem um saldo remanescente de contratos de 9,7 anos, vacância bem pequena de 0,8 e financeira também. Isso aqui, como a gente viu naquele gráfico lá também, né? É bem interessante, né? Ele supera aqui o IFIX e o CDI bruto. Aqui é a demonstração de resultados, né? Para quem não sabe, que essa receita de locação é o dinheiro que entra por aluguel dos imóveis. Aí temos aqui também a receita mobiliária, é o dinheiro que o fundo ganha com investimentos financeiros, não com imóveis em si. Por exemplo, juros de CRIs, rendimentos em títulos de renda fixa, ganhos com aplicações em caixas, dividendos ou juros recebidos. Receita extraordinária é a receita não recorrente, que não faz parte da operação normal do fundo, como ganhos de venda de imóveis, devolução de garantias, recebimento de indenizações, multa não contratuais, valores recuperados de ações judiciais e outros, né? Que são custos necessários para manter o imóvel funcionando, que inclui IPTU, seguro, condomínio, obras de manutenção. Aí temos aqui a despesa operacional, são custos para administrar o fundo e mantê-lo operando, como taxa de administração, taxa de gestão, taxa de consultoria, custo com auditoria e contabilidade, despesas com assembleia e publicações e honorários judiciários. Que é a despesa financeira são custos relacionados ao capital e dívidas do fundo, juros de empréstimo, e amortizações de CRIs quando o fundo está alavancado, taxas bancárias de operações financeiras, despesas com derivativos ou hedge, custo de captação de recursos. Nada mais é custos ligados ao financiamento, dívidas e instrumentos financeiros. A gente pode ver aqui que o resultado distribuível foi de R$ 1,49 e distribuiu 95 centavos. Então fez uma baita de uma reserva de lucro aqui, ó. A gente observar, o fundo tem R$ 1,27 de reserva acumulada. Aqui, ó, a gente dá uma olhada, tem uma alavancagem de 303 milhões, mas só de fundos imobiliários e CRIs aqui já consegue pagar. Ainda tem essa renda fixa, então a dívida aqui desse fundo imobiliário está bem tranquila, né? Projeta uma alavancagem até o final de 2025 de 5,8% do PL. Então, uma dívida bem suave. Então, por isso eu falo, esse fundo é bem tranquilo de você comprar e deixar lá. IPCA mais 6,5, IPCA mais 4,90. Então, são dívidas aqui relativamente baratas, né? Então, acho que... Olha essa daqui, ó, IPCA mais 4,90. Então, com certeza o gestor não vai querer antecipar essa dívida, não.
Aí com o dinheiro que recebe, eles conseguem pagar tranquilamente aqui, ó, essa dívida aqui. Na carteira de ativos, ativos imobiliários, esse varejo alimentício, esses big box, aqueles imóveis quadradões que é para atacadão, hipermercados, né? Então eles têm uma concentração de 23% nesses ativos. São por inquilino, 25% Carrefour, 22% Açaí, 17% Pernambucanas. E temos vários outros inquilinos aqui. Bom que os contratos de locações aqui, né? A sua grande maioria, 81% são contratos atípicos, né? E esses contratos atípicos são normalmente de 20, 15, 20, 30 anos, com e as multas contratuais é o saldo remanescente do contrato, né? Então, já os contratos típicos são contratos mais curtos, de 3 anos, e a garantia normalmente é de 3 meses, né, do valor do aluguel, né? Então, esses contratos típicos, né, eles te garantem mais estabilidade nos rendimentos, né, na receita do fundo. Porque nos típicos, se vencer o contrato, ele pode querer sair no meio do caminho, né? Então, por isso, esses contratos atípicos são mais interessantes para os fundos imobiliários do que esses contratos típicos. Os contratos vão vencer aqui, ó, só após 2029. Por isso, esse fundo imobiliário é um dos melhores da B3. Isso falando de imóveis de renda urbana, né? A lista de ativos, né, do fundo, né? A maioria são big box aqui, né? Aqueles quadradão para aqueles imóveis quadradões lá que eles fazem para supermercado, atacadista, né? Sans Clube, Açaí, ó, são vários aqui, ó. 101, tem Pernambucanas ainda, Pernambucanas tem bastante aqui ainda. Pernambucanas, aqui ó, 101 ativos. Investido em fundo imobiliário, né? Que a alocação total representa 6,8% do PL. E é isso que eu queria conversar com vocês, galera. É um fundo que eu gosto muito, né? Eu tenho na minha carteira. E se tiver a cotação chegar num preço que vale a entrada para mim novamente, com certeza eu irei fazer novos aportes. Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, se inscreva e dê o seu like. Muito obrigado a todos. Valeu!